desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim, yeah. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, eu estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Oh, vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Oh, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, meu filho, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te convido nesse momento para juntos estarmos orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, é através do Teu Espírito Santo, nós te convidamos
para que o Senhor esteja conosco no andamento deste culto, que o Senhor venha nos abençoar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio, porque a tua presença é especial e todos nós, Pai, queremos sentir, Senhor, a tua presença nesse momento. Jesus, abençoa agora, Pai, todas as pessoas que estão conosco nesse momento, Senhor, adorando e glorificando o teu santo nome. Pai, que o Senhor venha abençoar cada casa, Senhor, cada família nesse momento que nos ouve, Senhor. Derrama a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para todos vocês, nunca perca a esperança, porque em Romanos 15:13, a palavra do Senhor diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nunca perca a esperança, porque Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está do nosso lado para nos ajudar. Nunca perca a esperança, porque a esperança nos dá força para perseverarmos na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu passo para o ministério de louvor. Aleluias, glória a Deus. Nunca perca a esperança, né? Então vamos louvar. Eu não vou desanimar, né? Vamos começar assim. Nós não podemos perder a esperança, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, às tribulações. O Senhor está conosco sempre. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome para todos sempre. Senhor, nós queremos te render graça neste momento, queremos te render louvor e adoração. Seja adorado, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vem com tua presença sobre as nossas vidas, ó Deus. Vem com tua glória sobre nós, venha nos inundar com teu poder. O Espírito Santo vem e alegra o nosso coração. Enche-nos do teu poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre as nossas vidas neste momento. Sopra sobre os nossos lares. Enche o nosso ser da tua glória, do teu poder. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Moisés, não me deixa só. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tu és o nosso Deus, Senhor. Deus de Moisés, não me deixa só. As lutas vêm tentando me parar, tentando me afastar pra longe de Deus. As lutas vêm tentando me parar, tentando me afastar pra longe de Deus. Mas eu não vou desanimar, eu não vou desanimar. Mesmo em meio às lutas, à tribulação, mas eu não vou desanimar.
eu não vou desanimar. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus de Moisés, não me deixa só. As lutas vêm tentando me parar, tentando me afastar pra longe de Deus. As lutas vêm tentando me parar, tentando me afastar pra longe de Deus. Mas eu não vou desanimar, eu não vou desanimar. Mas eu não vou desanimar, minha hora vai chegar. Tudo é possível ao que crer, 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 tudo é possível ao que crer. Derrama sobre nossas vidas. Eu não vou desanimar, eu não vou desanimar. Eu vou perseverar, eu vou perseverar. Aleluias! Glória a Deus! Oh! Quando as forças acabaram, você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, Deus estava lá, Deus estava lá. Quando o dinheiro acabou e as portas se fecham, quando se ajoelhou, Deus estava lá, Deus estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pediu pra te ajudar. Enquanto as lágrimas rolavam, Deus estava lá, Deus estava lá. Sabe por quê? Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu.
vou lutar por você, tirar as pedras do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, pois a tua história hoje eu vou mudar. Enxugue as lágrimas, filho querido, eu estou contigo, não vou te deixar. Quem te viu calado, triste e abatido, vai te ver de pé, cantando e sorrindo. Quem não te olhava vai ter que te ver, pois a tua história todos vão saber. O que você perdeu eu vou restituir, o que te roubaram eu vou devolver. Quem te humilhava eu vou abater. Faço tudo isso só porque amo você. Oh, amo você, amo você. Quando as forças acabaram, você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, Deus estava lá, Deus estava lá. Quando o dinheiro acabou e as portas se fechou, quando se ajoelhou, Deus estava lá, Deus estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pediu pra te amar. Enquanto as lágrimas rolavam, Deus estava lá, Deus estava lá. Sabe por quê, meu irmão? Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Vou lutar por você, tirar a pedra do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, pois a tua história hoje eu vou mudar. Enxugue as lágrimas, filho querido, eu estou contigo, não vou te deixar. Quem te viu calado, triste e abatido, vai te ver de pé, cantando e sorrindo. Quem não te olhava vai ter que te ver, pois a tua história todos vão saber. O que você perdeu eu vou restituir, o que te roubaram eu vou devolver. Quem te humilhava eu vou abater. Faço tudo isso só porque amo você. Oh, amo você, amo você. Glória a Deus, aleluias. Seu nome é Jesus, nome sobre todo nome. Amém? Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram grande luz, viram grande luz. Que andavam desgarrados como ovelhas que viviam
encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados, e na grande luz, e na grande luz. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, 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 seu nome é Jesus. Não há outro, não há outro, não. Onde está, ó morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Aleluias! Nome sobre todo nome é o nome do Senhor Jesus. Teu povo reunido no só corpo, no só Deus, milagre, maravilha, tua glória, esse o tempo, erguemos nossos olhos, levantamos nossa voz, adoramos, bendizemos ao Rei das Nações. Hosana, oh, oh, oh. Hosana, oh, oh, oh. Teu fogo, tua glória, teu Espírito, teu poder, nos prostramos diante do Cordeiro que venceu, assentado no trono, rodeado de anjos. Teu nome é adorado, és temido em louvores. Hosana, oh, oh, oh.
aquele que vem em nome do Senhor. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. Hosana, oh, oh, oh. Aleluias, glória a Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, que o eterno e bondoso Deus de Israel possa abençoar a tua vida, possa trazer uma unção sobre a tua vida, possa realmente renovar as tuas forças, te dar graça pelo poder de Cristo Jesus. Que a graça e o poder e a glória do eterno de Israel repousará sobre a tua vida nesse exato momento. Eu quero nesse instante fazer o nosso ofertório, ler uma palavra, trazer algumas informações sobre o que a Bíblia diz sobre as nossas vidas de riqueza, as nossas vidas de prosperidade, porque em tudo nós temos que dar graça, em tudo nós precisamos adorarmos o Senhor. E agora chegou o momento da nossa adoração ser através da oferta, da fidelidade e do dízimo ao Senhor. E eu quero ler uma palavra de Provérbios 13, verso de número 7, Provérbios 13, verso de número 7, e também Provérbios 16, verso 20, para que a gente possa meditar nesse momento tão importante para a obra do Senhor. Às vezes nós pensamos, mas quem sustenta a obra é Deus, e é verdade. É o Senhor Jesus que sustenta a obra dele, sustenta a minha vida e sustenta a vida de cada um de vocês que está me ouvindo nesse exato momento. Mas Ele usa pessoas, Ele usa gente, o Senhor usa pessoas. E nesse momento Ele quer usar você para abençoar a obra dEle em nome de Jesus. Provérbios 13, verso número 7, a Bíblia diz assim: há alguns que se fazem de ricos, preste atenção, irmãos, há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma. Outros se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Queridos, esses dias que nós vivemos em meio a alguns dias difíceis, porque a Bíblia diz que ele ia chegar, muitas pessoas agora, a máscara da finança caiu, porque algumas pessoas se sustentavam somente pensando que poderia ir remendando ou tampando o sol com a peneira. Mas agora chegou o momento daquelas pessoas que sempre guardou ter no estoque, tem abundância. Então a Bíblia trata isso: há alguns que se fazem de ricos e nada têm. Outros faziam que eram pobres e têm grande riqueza. Agora, querida, a maior riqueza que você tem não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro, não é a fazenda que você compra, não é a empresa que você compra. A maior riqueza que você pode possuir é ter certeza de vida eterna com o Senhor. Então, queridos, use seus bens, use a sua riqueza, use a sua fartura para abençoar a obra do Senhor.
Presta atenção, olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios 16, verso número 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Queridos, nós vivemos dias que já era para termos examinados as nossas vidas financeiras. Só que muitos não fizeram isso. Olha o que a Bíblia diz: quem examina cada questão com cuidado, prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Pastor, mas eu não confiei no Senhor e agora é que eu não posso confiar. Agora que você tem que confiar. É no meio da dificuldade, é no meio da crise que Deus realmente vai mostrar para você que Ele é Deus. Então, olha, quem examina cada questão com cuidado, prospera. Feliz é quem confia no Senhor. Então, chegou o momento da nossa confiança ser toda no eterno Deus de Israel. Mas, querido, nós precisamos examinar cada coisa com cuidado, com carinho. Nós não podemos sair por aí comprando, vendendo ou gastando. Nós precisamos examinar cada coisa, porque se eu examino cada decisão minha, eu vou prosperar. E eu estou dizendo de vida financeira. Eu estou falando de unção de prosperidade sobre a tua vida. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Querido, não apressa em ficar rico. A riqueza vem de Deus para a tua vida. A prosperidade vem de Deus para a tua vida. E às vezes nós queremos pular etapas para alcançar o sucesso financeiro. Você não precisa, você só precisa examinar cada questão com cuidado. Você só precisa ter bons planos elaborados. Você só precisa pensar que toda a fartura e toda a riqueza que você tem, ela vem de Deus. E nesse momento que nós vamos ofertarmos ao Senhor, nesse momento que nós vamos devolver a nossa fidelidade, o nosso dízimo ao Senhor, é momento de ter aquela elaboração de fidelidade. Porque não adianta a gente ter que devolver um X e devolver outro X. Nós precisamos devolver o que é do Senhor. Ah, pastor, o senhor está dizendo como fazer para devolver a minha fidelidade. Deixa eu te passar o endereço. Nós temos uma conta no Banco Itaú, 8250, é a agência 8250, conta corrente 17029, dígito 0. E aí tem que aparecer Igreja Batista Nacional Aliança, vai te pedir o CNPJ da igreja. O CNPJ é 11 666 004 0001, dígito 20. E nós também temos outro meio para você poder devolver a sua fidelidade pelo PagSeguro. Agência 0001, conta 07 93 86 50, dígito 4. E também você pode usar aí o QR Code para você poder fazer a sua transferência no nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não posso movimentar a conta bancária, eu não posso fazer isso. Todos os domingos, das 8 da manhã às 9 horas e até aí um pouquinho a mais às 9h30, nós estamos aqui com a Secretaria da Igreja aberta para receber você que quer fazer a sua oferta, devolver a sua fidelidade e devolver o seu dízimo. Quero orar por você nesse momento que vai entregar a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta de amor, a sua oferta de amor de verdade, que Deus possa prosperar não a 30, não a 60, mas a 100 por 1, a semente que você vai semear e plantar nesse exato momento. Oramos. Pai, no nome do Senhor, eu peço a tua unção de prosperidade sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que vai fazer a sua oferta, que vai devolver o seu dízimo, que vai devolver a sua fidelidade, que o Senhor possa prosperar a 100 por 1 cada semente plantada nesse momento. E eu, como ministro do Senhor, eu ministro uma unção de prosperidade na vida dessa pessoa, que vai devolver o seu dízimo, vai devolver a sua fidelidade e vai fazer a sua oferta de amor. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor e você pode fazer a tua oferta. Fico feliz em vir tua casa te celebrar, ó Deus. Fico feliz em vir tua casa te celebrar, ó Deus. Em vir tua casa te celebrar, ó Deus. Fico feliz em vir tua casa te celebrar, ó Deus. E o levantar das minhas mãos é pra te adorar, te bendizer, te exaltar, teu nome celebrar. Onde abundou o pecado, superabundou
graça de Deus, de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça, graça, graça sobre graça. Graça, graça, maravilhosa graça. Graça, graça, graça sobre graça. Graça, graça, maravilhosa graça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Bom que você está aí para nos ouvir, e eu tenho uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração, para a tua vida. Deus nessa noite vai me usar para trazer algo muito especial para você, da parte do Eterno de Israel. E nós não podemos, nesses dias, pensar em outra coisa a não ser em Cristo Jesus. Tenho certeza, irmãos, que vocês nesses dias estão tendo tempo com excelência para poder adorar o Senhor, para poder glorificar o Senhor. Mas nessa noite eu quero tratar de algo assim tão precioso, tão importante. Eu quero falar nessa noite sobre como você ter motivação. Porque às vezes, querido, nós desmotivamos muito fácil, nós paramos muito rápido. Então eu quero ler um texto de Romanos 8, do 28 ao 31, para que a gente possa trabalhar porque eu tenho motivação. E uma das coisas que eu quero adiantar para você, para que eu possa ter motivação, eu tenho que ter um propósito. Não tem como eu estar motivado se eu não tiver um propósito. Outra coisa não tem como eu estar motivado se eu não tiver um sonho, se eu não sonhar. Se você parou de sonhar, se você parou de ter propósito com Deus, nesta noite eu quero te dizer, antes de eu ler a palavra de Deus, Deus te chama nessa noite para um propósito. Deus, o próprio Deus, Ele trabalha com propósito. E Ele conta com homens e mulheres de propósito. Então vamos ler a palavra de Deus e você já saiba, o tema da minha mensagem nesta noite é motivação. Você precisa ter motivação. Mas não tem como ter motivação se não tiver propósito. Não tem como ter motivação se não tiver sonhos. Olha para cá, querido, deixa eu te falar algo tão precioso. Quando um homem, uma mulher de Deus para de sonhar, ele se desmotiva. Quando um homem, uma mulher de Deus não tem mais propósito com a vida, ele não tem mais motivação. Ele não tem mais motivação para trabalhar, ele não tem motivação de alegria, ele não tem motivação de nada. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, verso número 28. Romanos 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito vai me trazer motivação. Propósito me enche de motivação. Olha o que a Bíblia diz aqui agora no livro de Romanos 8, verso 29, vou ler até o 31. Porque os que dantes conheceu também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E os que predestinou, a este também o chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Olha como que Deus trabalha com propósito definido. Olha como que o próprio Eterno de Israel trabalha com um propósito definido. E eu só vou ter motivação se eu tiver um propósito da minha vida. Se eu começar a trabalhar com propósito. Se eu começar a orar com propósito. Se eu começar a jejuar com propósito. Se eu começar a fazer as minhas leituras bíblicas com propósito. Eu tenho que ter um propósito para a minha vida. Eu não posso viver uma vida sem propósito, porque o próprio Deus, Ele também trabalha com propósito. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor,
Obrigado por esta palavra, meu Deus. E eu sei que ela vai encontrar repouso, morada em alguns corações e em algumas vidas. Que o Senhor possa realmente abrir as comportas, a janela do céu para abençoar a tua igreja neste momento. E que realmente, ó Pai, os céus se abram. O bondoso Deus de Israel vai abençoar os teus filhos. Meu Deus, prospere a tua igreja com uma unção de motivação, Pai. Ah, Senhor Deus, prospera a sua igreja com uma unção de motivação. Coloque no coração de cada pessoa que está me ouvindo que eles precisam ter um propósito definido, porque o próprio Deus, o Senhor, trabalha com propósito. Abençoe a tua igreja, Pai, nesse momento. Espírito Santo de Deus, meu companheiro, meu amigo, me ajuda a transmitir essa mensagem com excelência. Oh, meu Deus, abra os céus sobre a igreja nesta hora, para que os ouvintes possam entender e compreender esta palavra, em o nome de Jesus. Amém. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, o meu tema da minha ministração é motivação. Mas como eu vou ter motivação? Eu só tenho motivação se eu tiver um propósito. Se eu não tiver um propósito, eu não tenho motivação. Mas e agora? Como viver uma vida de motivação no meio dessa crise que nós enfrentamos? Ainda que a crise esteja severa, ainda que tudo esteja dando errado, se você tiver um propósito, você vai estar com motivação, você vai estar motivado. Se você tiver um sonho, você vai estar com motivação para que aquele sonho seja realizado. Presta atenção, queridos, a Bíblia diz no livro de Provérbios 16, verso número 4, o Senhor faz tudo com um propósito. Deus te criou, Deus te fez, Deus está cuidando de você, Deus está te defendendo com um propósito, usar você poderosamente para pregar o evangelho do Senhor. Deus, ele não trabalha sem propósito, ele trabalha com propósito. E se você quer realmente ter motivação de propósito nessa crise, você precisa entender que você também precisa trabalhar com propósito. Faça propósito da tua vida, faça propósito de jejum, faça propósito de oração, faça propósito de caminhar com Deus de verdade. E olha, a Bíblia diz em Provérbios 16, verso número 7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivem em paz com ele. Ei, quando você tem um propósito de ter uma vida que agrada a Deus, vai te trazer uma motivação, e aí você sabe o que você recebe como paga ou como recompensa? Até os seus próprios inimigos não vão se levantar contra você, eles vão ter paz, eles vão viver com paz, porque o que acontece hoje? Quando o inimigo se levanta, é porque alguém falou o teu nome, o inimigo fica furioso e se levanta. Mas se você é aquele homem ou aquela mulher que tem um propósito na sua vida de viver uma vida que agrada a Deus, sabe o que vai acontecer? Até os seus inimigos vai viver em paz com você. Aleluias! Mas deixa eu te dar algumas estratégias aqui para você viver numa motivação. Além do propósito, você tem que ter algumas coisas. Como viver em motivação no meio da crise? Tenha uma vida que agrada a Deus. Eu terminei de falar. E a Bíblia de Provérbios diz, ao homem que agrada a Deus, faz com que até os seus inimigos vivem em paz com ele. Então você precisa ter uma vida realmente na presença de Deus. Outro ponto, como viver uma vida de motivação em meio à crise? Permaneça sempre na oração. A oração vai te trazer uma motivação dentro do seu propósito. Se você tem um propósito, você tem que colocar dentro do seu propósito oração. Isso vai trazer uma motivação a você, você vai orar mais, você vai orar mais. Quanto mais você orar, mais você quer orar, porque você tem um propósito, você precisa realizar algo, você precisa alcançar algo, você tem um sonho em alcançar algo, e você fez um propósito com Deus. Eu só vou parar de orar quando eu alcançar o meu propósito, quando eu realizar o meu sonho. E é assim que a nossa vida vai sendo motivada, porque aí sabe o que acontece? Nós não estamos mais pensando na crise nem na dificuldade, nós estamos pensando no nosso propósito, e com isso nós estamos motivados em Deus. Então coloque oração dentro do seu propósito, e aí você vai ter uma vida de motivação.
Mas como viver uma vida de motivação em meio à crise? Tem uma vida contínua de jejum. Você não pode parar de jejuar. Você não pode parar de agradar a Deus com o seu jejum. Coloque jejum dentro do seu propósito. Pai, eu preciso alcançar algo. Eu preciso atingir o alvo. Mas eu quero colocar um jejum dentro do meu propósito. E aí você tem uma vida motivada. Tendo uma vida motivada, o propósito seu vai ser fortalecido e você vai alcançar. Você vai alcançar o alvo. Sabe por quê? José só alcançou os seus sonhos porque ele tinha um propósito. Eu vou alcançar o meu sonho. Não importa o que vai acontecer. As barreiras que surgirem não vão me atrapalhar, porque eu tenho um propósito. Quero ser governador do Egito, um propósito definido. Defina o seu propósito, apresente diante de Deus e coloque dentro do seu propósito o jejum. Como viver uma vida de motivação em meio à crise? Nunca deixe de ler a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada ficou para ser lida. Bíblia Sagrada ficou para ser examinada. Examine as Escrituras. Coloque leitura bíblica dentro do seu propósito, para você alcançar o sucesso, para você alcançar o alvo. Você tem que ter um propósito, mas dentro desse propósito você tem que ter algo para te motivar. O que vai trazer uma motivação é quando eu vou ler, é quando eu vou orar, é quando eu vou jejuar. Isso me traz uma motivação, e eu acabo tendo uma motivação a mais para que o propósito seja cumprido na minha vida. Olha, como viver uma vida de motivação em meio à crise. Ouça mensagens bíblicas que traz edificação. As mensagens bíblicas que você coloca no seu propósito para ser ouvido, você já tem que colocar quando você for fazer um propósito com Deus. Pai, eu vou ouvir as mensagens bíblicas que me levam a realizar o meu propósito. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu só sei que você tem que colocar essas coisas dentro do seu propósito. Pai, eu quero ouvir. Não, eu sonho em ser aí um médico. Então você tem que ouvir todas as palestras que te levam a entender a vida de um médico, a vida da medicina. Aí você vai alcançar o sucesso, tem que ter um propósito. Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, eu quero ser algo, um piloto de avião. Você tem que ter um propósito e colocar dentro desse propósito que você fez algumas ferramentas, que nós tratamos de ferramentas auxiliares para que eu possa alcançar o propósito. Olha, uma das coisas que José colocou dentro do seu propósito para ser o governo do Egito, ele não ia se contaminar com nenhuma mulher, porque senão ele tinha ficado lá no Potifar, caído no laço, mas ele já tinha um propósito definido. Então, querido, olha para cá, ouça mensagens bíblicas que te traz edificação para alcançar o seu propósito. Com isso, a sua motivação aumenta. Outro ponto, como viver uma vida de motivação em meio à crise? Leiam bons livros. Aleluias, tem bons livros para você poder ler. Não, mas eu não gosto de ler, tem os livros em áudio. Ouça, bons livros. E aí você vai ver que a sua motivação aumenta e o seu propósito fica mais perto para ser realizado. Eu tenho um propósito, eu quero alcançar algo, eu tenho um sonho, eu quero alcançar o meu sonho. Então leia bons livros. Você precisa, na realidade, colocar isso dentro do seu propósito. Mas como viver uma vida de motivação em meio à crise? Converse com pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada. Olha, se você não conversar com pessoas que têm vida espiritual equilibrada, você vai deixar de sonhar, você vai quebrar o seu propósito, você não vai querer realizar, porque ele vai te desanimar você. Mas se você conversa com uma pessoa que tem uma vida espiritual equilibrada, ele vai ajudar a colocar mais ferramentas dentro do seu propósito e você não vai desistir do seu propósito. Aleluias! Aleluias, olha, converse com pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada, pessoas que realmente têm propósito de vida, pessoas realmente que sonham em alcançar algo para a vida dele e para as pessoas que estão perto. Essas pessoas vão ter bons conselhos para entregar para vocês. Então leia bons livros, mas converse com pessoas, tenha pessoas para discipular você que realmente tem uma vida equilibrada, pessoas que têm uma palavra que vem do trono de Deus para a tua vida, para que realize o teu propósito. Só assim o sucesso chegará na tua vida e a sua motivação vai ser aumentada, porque se você conversa com pessoas que não têm uma vida equilibrada, em vez dele motivar você com um propósito, com o teu sonho, ele vai desanimar você, e não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a tua vida é: converse com pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mais um ponto.
Como viver uma vida de motivação em meio à crise? Fuja da aparência do mal. Ah, pastor, vai fugir da aparência do mal é muito difícil. Mas você precisa, você tem um sonho, você tem um propósito. Que diremos essas coisas, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, se ninguém é contra nós, nós temos que fugir da aparência do mal. A aparência do mal não pode me tragar. José fugiu da aparência do mal. Ah, pastor, mas ele foi preso. Mas ele alcançou o propósito e o sonho dele, porque ele tinha ferramentas dentro desse propósito. E se você tem ferramenta dentro do seu sonho, dentro do seu propósito, são ferramentas que vai auxiliar você a alcançar o seu propósito e o teu sonho. Olha, se você quer ter uma vida de motivação, fuja da aparência do mal. Então você tem que ter um propósito. Eu vou fugir da aparência do mal. O mal não vai me tragar, porque eu tenho um sonho, eu tenho um propósito a ser alcançado. Eu tenho que acabar minha carreira e guardar minha fé. Eu não posso ser parado pela metade da estrada. Eu preciso alcançar a cidade santa celestial. Então você precisa fugir da aparência do mal. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores procuram atrair com agrados, não aceite. Olha aqui, fugir da aparência do mal, você não pode aceitar qualquer coisa que aparece para você, porque se você tem um sonho, se você tem um propósito, aí você vai usar o texto, se Deus é por nós, ou se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí vai aparecer pecadores, com algumas ofertas, com alguns agrados, mas você não deve aceitar, você não pode aceitar, porque dentro do seu propósito, não entra esse negócio de aceitar coisa fácil, porque você tem um propósito definido, você já sabe o quanto você vai trabalhar e pagar para que esse sonho, esse propósito seja realizado na tua vida. Tem uma tradução aqui desse mesmo texto que diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Por esse motivo aqui eu te disse, você precisa conversar com pessoas que tenham uma vida equilibrada. Você precisa conversar com pessoas que têm uma vida espiritual equilibrada. Porque olha o que a Bíblia diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Aleluias, glória a Deus. Você não pode ceder aos propósitos, porque você já tem um propósito definido. Tem pessoas que vêm com outro propósito, com outro sonho e tentam implantar na tua vida. Você não pode aceitar. Você tem um propósito, Deus tem um propósito na tua vida. Sabe por que você vai alcançar e vai realizar o teu sonho, o teu propósito vai ser cumprido? Porque Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Sansão, ele fugiu do propósito. Ah, pastor, ele não fugiu. Fugiu do propósito, do chamado, do ministério. Porque continha dentro do propósito dele uma ferramenta chamada não pode passar navalha na sua cabeça. Não pode. Você vai perder as suas forças. O que ele deixou? Passar navalha na cabeça dele. Perdeu a força, perdeu tudo. Então, querido, se o seu propósito for definido dentro de um planejamento de Deus, ninguém poderá detê-lo você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus trabalha com um propósito definido na vida de cada pessoa. E eu preciso encontrar, eu preciso descobrir qual é esse propósito de Deus na minha vida, eu encaixo ele na minha vida, faço o meu propósito e aí serei uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque as pessoas estão se dando mal, porque as pessoas não têm sucesso, porque não tem um propósito definido, chuta para qualquer lado. Querido, se você sonha, você tem que lutar, você tem que batalhar, mas precisa de algumas ferramentas para que você possa realmente realizar o teu sonho, realizar um propósito e não quebrar o teu propósito. O que mais tem na face da terra são cristãos quebrando o propósito e aliança com Deus. Você não pode quebrar o seu propósito e nem a sua aliança com Deus. Esses dias eu estava fazendo uma consagração de jejum severa e estava sentindo muita dor no meu estômago, já estava insuportável. E o diabo chegou no meu ouvido e disse, termina, está faltando só meia hora. Eu disse, não vou terminar agora. Eu fiz um propósito até X hora. E eu tenho que ir até lá no nome do Senhor Jesus. E afasta de mim. Acabou a dor no estômago. Sabe por quê? Eu tenho que ter ferramenta dentro de um propósito de jejum. Eu tenho que ter ferramentas, eu não vou desistir. Deus espera nesses dias que você tenha um propósito definido. Eu não vou desistir de permanecer na presença de Deus. Queridos, nós não vivemos na presença de Deus não é por conta de dinheiro.
Nós não vivemos na presença de Deus, não é por conta que nós temos uma empresa funcionando com sucesso. Nós não vivemos na presença de Deus porque temos um carro de luxo que ninguém tem. Nós vivemos na presença de Deus porque Deus morreu na cruz por mim e me deu um propósito definido. Eu te chamei, eu te escolhi. Ei, e eu sou por você e ninguém será contra você. Então agora eu defini algo, eu tenho um propósito e o sucesso em breve vai acontecer na tua vida, na sua família e na sua empresa. Em nome do Senhor Jesus. Mas o segundo ponto, qual o seu propósito que você traz, ou que te traz motivação no meio dessa crise? Querido, para quem não tem propósito, vai parar na crise, não vai ter motivação. Se você não tem propósito definido para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, você vai parar. O diabo vai ter uma facilidade de parar você. Mas olha, qual o seu propósito que você tem no meio dessa crise para te trazer uma motivação para prosseguir, para avançar, para não parar? Sabe por que o apóstolo Paulo não parou? Porque tinha um propósito definido. Senão ele pararia, apanhou, jogaram ele fora da cidade. Ele levantou e continuou pregando o evangelho. Ele foi chamado para isso. Eu e você fomos chamados com um propósito definido. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para fazer a diferença na face da terra. Eu e você precisamos compreender esse mistério de Deus para a nossa vida. Qual o seu propósito que te traz motivação no meio dessa crise? Saiba que o que prevalece é o propósito. Se você não tem propósito, você não tem motivação. Se você não tem sonho, você não tem motivação. Mas se você tem propósito, se você tem sonho, você tem motivação e vai realizar o propósito e vai realizar o sonho na tua vida. Aleluias! Oh, poderoso Deus, você tem que ter propósito para a tua vida. Queridos, as pessoas só alcançam uma prosperidade, uma riqueza quando ele tem propósito. Olha, eu vou investir, eu vou fazer grandes investimentos. Para alguns não dá certo, mas para alguns dá um sucesso. Mas é um propósito. A vida do ser humano não pode ir passando por acaso. Começa um ano, termina aquele ano, volta outro ano e ele está a mesma coisa. Eu preciso ter um propósito para a minha vida de melhoria. Eu preciso sonhar em melhorar a minha vida, melhorar a minha casa, melhorar a minha família. Eu preciso sonhar com isso. Eu preciso sonhar, eu preciso ter um propósito de guardar algumas coisas para quando o eterno me recolher, eu ter algo para minha família em abundância, em dispensa. Então, queridos, olha o que Provérbio 19, 21 diz. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, aqui é forte, é o propósito do Senhor. Faça um propósito, apresente a Deus. Apresente o seu propósito a Deus, porque Ele já tem um propósito para a tua vida. E eu preciso aceitar. Eu vou te falar algo agora tão precioso para o seu crescimento. Eu preciso aceitar que o meu propósito precisa encaixar dentro do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Porque Provérbio diz, o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu posso fazer plano, eu posso pensar, eu posso sonhar, eu posso fazer aquilo, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida que me ouve nesse exato momento. Aleluias, oh glórias. Irmãos, saiba de algo para a tua vida. O que traz motivação é o propósito. Não é a motivação que traz o propósito, é o propósito que traz a motivação. E muitos estão andando na contramão. Muitos querem ficar motivados, irmão, para servir a Deus. Muitos querem ficar motivados para poder caminhar com Deus. Ei, primeiro você precisa ter um propósito com Deus. Primeiro você precisa sonhar os sonhos de Deus. Aí você vai receber a motivação do Eterno de Israel. Querido, se você fizer um propósito de oração na madrugada, você tem uma motivação, porque você tem um propósito de orar de madrugada. Se você fizer um propósito de fazer a oração, orar a oração de Daniel, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, você tem uma motivação, porque você tem um propósito. A vida de um ser humano, a vida de uma igreja é movida com um propósito, porque Deus ele trabalha no propósito, e o propósito me leva a ter motivação. E se eu tenho um propósito, se eu tenho um sonho, eu vou ser motivado. E se eu estou motivado, vai realizar na minha vida. Olha o que o eterno Deus diz, o que prevalece é o propósito do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Provérbio 19, 21, muitos são os planos do coração do homem. Irmãos, quando começa o ano, nós fazemos tantos planos, nós planejamos tanto. Quando chega no final do ano, a gente vê que não realizou nada. Sabe por quê? Não encaixou dentro do propósito que Deus tinha para a minha vida. Queridos, eu não ia te falar, mas Deus mandou eu te dizer. Quem manda na minha vida e na sua vida não sou eu nem você, é Deus. Então o propósito que prevalece é do Senhor. Então, querido, olha,
Olha para você ver, irmão. Saiba de algo para a sua vida. O que traz motivação é o propósito. Não é a motivação que traz o propósito. Primeiro eu tenho que ter um propósito de Deus para a minha vida e vai me trazer motivação para mim poder realizar. É simples, querido. Um construtor de casa, ou um engenheiro, ou um pedreiro, ou um mestre de obra, o que leva ele a ter uma motivação para terminar a obra é o dinheiro que ele vai receber. Ele fez ali uma conversa com seu patrão, conversaram, acertaram um preço. E aí te traz uma motivação. Por esse motivo que o trabalhador tem que ser bem pago. Porque se ele não for bem pago, ele não tem motivação. Porque senão as pessoas trabalhavam de graça. Hoje, com Deus, é mais ou menos assim. Eu preciso ter um propósito para receber a motivação para continuar trabalhando com Deus. Preste atenção, querido, se você vai construir uma mansão para você, você tem que pagar seus funcionários bem pagos. Porque senão eles não têm motivação. O mestre de obra, o engenheiro, os profissionais que ele trabalha, vão trabalhar desmotivado. Por que a saúde do nosso país às vezes sofre um dano nesses dias? Porque não tem uma motivação extra. Falta algumas coisas para os profissionais, ficam com medo de trabalhar. Então eu preciso primeiro ter um propósito. As pessoas vão trabalhar, mas eu vou pagar bem pago. Os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas da saúde vão trabalhar, mas eles vão ter uma boa paga, vão ter ali os utensílios, de prevenção para que a doença não atinja eles, vão trabalhar com motivação. Então eu preciso ter um propósito, para que o sucesso alcance a minha vida e as pessoas que estão perto de mim. Então saiba de algo, o que prevalece é o propósito do Eterno de Israel. Olha, então descubra qual é o propósito de Deus para a tua vida. Porque quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, eu consigo lá alavancar algumas ferramentas, encaixo dentro desse propósito, aí eu começo a sonhar e o propósito da minha vida começa a ser realizado. Mas não é porque eu quero, é porque Deus já tem um propósito e isso me traz uma motivação. Queridos, eu vejo tantas pessoas desmotivadas nesse meio da crise e eu penso, irmão, que é os dias melhor para você ter motivação, porque você tem um propósito. Se você tem um propósito, a crise não vai parar você. A dificuldade não vai parar você. Pastor, mas tem gente morrendo. É claro, gente vai morrer. Mas o seu propósito precisa prevalecer. Você não pode quebrar o seu propósito porque algo aconteceu. Deus tem algo diferente para a minha vida e para a tua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É Ele que vai definir tudo que nós iremos alcançar no nome bendito e santo de Jesus. Olha o que o Salmo 138, verso de número 8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus é fiel, queridos. Olha, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então agora eu trabalho e encaixo o meu propósito dentro do propósito de Deus. Ou seja, eu sonho, encaixo o meu sonho dentro do sonho de Deus e tudo será realizado. José só alcançou o sonho porque ele sonhou os sonhos de Deus. Ei, cada sonho, cada propósito pode passar por algum sofrimento, por algumas dores, mas você não vai parar, porque o nosso Deus vai trabalhar do seu lado, Ele não vai deixar você. O Salmo diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanecerá para sempre na minha vida. Deus é amor, Ele vai cumprir o propósito. Números 23, verso número 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para não cumprir o que se prometeu. Se Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai cumprir o propósito. Aleluias! Vai cumprir o propósito. Mas, querido, então eu preciso sonhar, eu preciso ter um propósito para que eu tenha motivação, para que eu seja motivado a caminhar com Deus e deixar o propósito de Deus cumprir na minha vida. Deixa eu te fazer mais uma analogia. Um carro sem combustível não anda. Aleluias! Um carro sem combustível ele não anda. Você pode ter um propósito de comprar um carro, mas você também tem um propósito de saber, eu preciso de ter dinheiro, uma ferramenta chamada dinheiro, para me encostar no posto e colocar uma motivação ali agora dentro do meu carro para ele andar. Então, primeiro você tem um propósito, compra o carro, mas tem que ter dinheiro, porque sem combustível ele não sai andando. Do mesmo jeito, é essa ministração que eu estou fazendo para a tua vida. A motivação do propósito é Deus agindo dentro de cada um de nós. Aleluias!
Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Então, se ele tem um propósito, é porque ele vai cumprir na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas agora eu tenho uma notícia do céu para você, que não tem motivação. Depois que te falei tantas coisas, ainda tem gente que não tem motivação, porque eles não sonham, porque eles não têm propósito. Mas eu quero te dizer, ainda que esteja ruim, péssimo para você, eu quero te trazer uma notícia do céu para a tua vida. Se Deus tem um propósito para você, tem jeito para você. Não tem, pastor, tem jeito para você, porque Deus vai prevalecer com o propósito dele. Ou seja, Ele é quem comanda todas as coisas. E ainda que você está dizendo nesse momento, estou ouvindo isso aí, mas não estou muito alegre não está me trazendo motivação não. Deus tem um propósito para a tua vida e Ele vai realizar na tua vida. Presta atenção no que eu vou ler para vocês. Livro de João 5, de 2 a 9. Ainda há esperança para você no meio da crise. Vocês sabiam, irmão, que tem gente nessa crise ganhando dinheiro para valer? Porque ele é motivado, ele tem um propósito. Ele é uma pessoa que gosta de dinheiro, trabalha com dinheiro, ele quer trabalhar, ele quer avançar. E no meio disso, mas não pode sair, irmão, tem gente vendendo aí sem sair de casa de monte. Enquanto tem alguns chorando, tem muitos vendendo lenço e ganhando dinheiro para enxugar a sua lágrima. Mas ainda há uma solução para a tua vida. Ainda há uma esperança para você. Você não pode desistir de sonhar, mas tenha propósito com Deus. Faça propósito com o Eterno de Israel. Olha o que a Bíblia diz, João 5,2. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em aramaico Betesda, o qual tem 5 entradas em volta. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Tem tanta gente esperando movimentar alguma coisa para o lado dele. Eu quero te dizer, querido, faça um propósito imediatamente diante da presença de Deus. Verso 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimentar as águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo de paralisia. A enfermidade desse homem era paralisia. Quantos estão paralisados nesses dias? Quantos estão realmente neutralizados porque não tinham um propósito definido? Eles não tinham um sonho definido e apresentado a Deus. Isso, irmãos, é que vocês têm que entender. Eu preciso ter um sonho e ter um propósito definido, apresentado a Deus. Verso de número 6. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres? Queres ficar são? Irmãos, a pergunta mais indiscreta que às vezes acontece. Você quer ter sucesso? Você quer ser curado? Você precisa de um milagre? É claro que eu preciso. Verso 7. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Falou: como, Senhor? Que eu quero ser curado? É claro que eu quero, mas não tem ninguém que me leve lá no tanque. E eu só posso ser curado a hora que o anjo movimentar essa água, eu estar lá dentro, mas eu não consigo. Antes de eu chegar lá, alguém passa na minha frente. Eu não tenho uma agilidade para correr até lá. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmão, não precisa do tanque, só precisa da palavra de Jesus. Você não precisa ficar chorando a vida inteira, você só precisa entender que o Senhor tem um propósito na tua vida. Um propósito de restauração para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa. Deus tem um propósito definido para você. A crise não pode destruir você, não pode destruir a sua casa, não pode destruir a tua empresa, porque Deus tem um propósito. E lá, no sábio Salomão em Provérbios, o que prevalece é o propósito do Senhor. Verso de número 9. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava.
e era um dia de sábado. Aí o adversário vai se levantar. Mas nós não estamos aqui para falar do adversário, estamos aqui para falar da grandeza de Cristo Jesus. Ele tem um propósito definido para a tua vida. O que você precisa fazer agora, meus queridos irmãos, é organizar sua vida, é organizar sua família, é organizar sua empresa com propósito para poder romper, para vencer a crise. Nós só vamos passar por esse momento difícil de crise quando nós tivermos propósito. Mas precisamos de alavancar algumas ferramentas e colocar dentro do nosso propósito. Irmãos, recado de Deus para você. Não olhe para a crise, olhe para Jesus. Ele é maior do que a crise. Aleluias! Não olhe para a crise, olhe para Jesus. Ele é maior do que qualquer crise que você possa passar. Então a libertação para você nessa noite é: tenha propósito. Seja homem de Deus, mulher de Deus, ou se você não é de Deus, ou entende que não é de Deus, mas Deus quer você para Ele, você precisa ter propósito, você precisa ter sonho. Não olhe para a crise, olhe para Jesus. Sabe por quê? Olha, Jesus não está olhando para a crise, Ele está olhando para vocês. Olha, que graça! Jesus não está olhando para a crise, porque Ele é quem vai resolver a crise. Ele está olhando para o propósito que implantou dentro da sua vida. Ele vai realizar esse propósito. Queridos, olha para Jesus. Ele não está olhando para a crise, Ele está olhando para você. E você não pode olhar para a crise, você tem que olhar para Jesus. Jesus não está olhando para a crise, Ele está olhando para vocês. Se estão motivados, se estão preparados com um propósito para receber tudo que Ele tem para entregar para cada um de nós no meio desta crise. Deus tem um propósito definido no meio dessa crise para a sua igreja, para os seus escolhidos. Mas será quem está levantando com motivação nesses dias? Será quem está achando esses dias muito bom, legal, cheio de motivação, alegria total, felicidade? Porque você pode dizer, se algo pior acontecer com você, você encontrará com Jesus mais rápido. Querido, é agora que nós precisamos ser motivados, é agora que nós precisamos ter alegria, é agora que nós precisamos ter propósito definido para com o Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode parar de sonhar e nem fazer propósito com Deus. Deus tem propósito definido para a minha vida e para a tua vida. Então, queridos, olha, o paralítico recebeu o milagre dele. Se vocês crerem, o Senhor Jesus também fará o milagre na tua vida. Aleluias! Irmãos, engraçado, queridos, que isso chama a nossa atenção, que o homem vivia ali há 38 anos de incerteza. De incerteza. Porque não conseguiria chegar até ali. Não é porque ele tinha 38 anos. 38 anos ele estava à beira procurando um milagre. Mas se Jesus não passa por ali, com certeza não iria alcançar o milagre. Ou seja, se Jesus não passar na tua vida, se Jesus não passar e entrar na tua casa, o milagre não vai acontecer. Ele precisa chegar e entrar de vez na tua vida. Porque quando ele chegou ali, ele não precisou pegar o homem e lançar lá. Toma a tua cama, levanta, anda, você já está curado. O milagre já aconteceu na tua vida porque eu tenho um propósito de cura para a sua vida. Olha, o Senhor com um propósito de cura para a vida daquele paralítico. Nesta noite de libertação, nessa noite de cura, de transformação, o eterno Deus de Israel tem um propósito definido: curar você, sarar você, jogar luz na tua mente, para que você possa enxergar um propósito definido e viver em paz com você, com a sua família e com o eterno de Israel. Então o Senhor Jesus, no meio da crise, Ele vai realizar milagre na tua vida. É isso que eu sempre digo a vocês. Alguns choram, outros vendem lenço. Alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto você está chorando, tem alguém ganhando dinheiro, vendendo lenço para você. Então, queridos, olha para cá. O paralítico alcançou um propósito. Porque qual era o propósito dele? Ser curado. Mas não tinha homem nenhum que o levasse. Daqui a pouco aparece o mestre, aparece o rabi, toma uma decisão, disse: eu tenho um propósito para a tua vida, vou te curar agora. Aleluias! Eu vou curar você agora. Sabe o que aconteceu, querido? Ele foi curado. Sabe o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que trabalhamos com um propósito definido? Medicamento, prosperidade, saúde, crescimento, sucesso em todos os lugares. Isaac, no meio da crise,
tentou voltar para o Egito. Sabe o que Deus disse para ele? Permaneça onde você está. Eu vou prosperar você aqui. Sabe por quê, seu Isaac? Porque eu tenho um propósito e uma aliança com seu pai lá do passado. Aleluias! Jesus morreu na cruz, fez uma aliança de propósito para a igreja. Fez um propósito para a minha vida e para a sua vida. Quando ele morre na cruz, ele faz uma aliança, ele paga uma dívida e tem um propósito definido. A sua morada é no céu. Quem crê em mim vai morar comigo. Então, querido, preste atenção no que eu vou te falar. A partir de agora eu te dei algumas ferramentas para que você possa alcançar o sucesso na tua vida, para que você possa realmente realizar propósito com ferramentas dentro de um propósito. Queridos, nós sabemos, quando um estudante vai estudar, vai fazer uma faculdade, ele sabe da luta que ele vai passar, ele sabe da dificuldade, mas ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele quer alcançar. Então ele traz agora algumas ferramentas e coloca e diz: eu tenho que trabalhar o dia todo. Eu vou chegar do meu trabalho e vou para a faculdade, vou estudar até 11 horas. Então eu tenho que chegar e fazer alguns trabalhos na madrugada, porque de manhã cedo eu tenho que sair para a empresa para trabalhar. Tem alguns que não precisa fazer isso, mas tem alguns que, por não estudar lá no passado, não ter um propósito definido de estudo, por não ouvir o que os pais diziam: vai estudar, menino. Aí eles não criaram um propósito definido. Eu vou estudar, vou me formar, vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um engenheiro, enfim, vou escolher algo que eu gosto, que eu trabalho com amor e vou me formar. Agora paga um preço alto, mas por ser um sonho, por ter um propósito, ele não vai desistir. Ele vai segurar os olhos com um palitinho de fósforo, mas não vai desistir, porque ele sabe que ele vai realizar e o propósito vai cumprir na vida dele, no nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus tem um propósito definido para mim e para a sua vida, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gostaria que você ficasse motivado a partir de agora. Mas você não pode buscar motivação. Você tem que ir atrás de um propósito definido. E ele vai alavancar na sua vida motivação para você realizar muitas coisas no nome de Jesus. Queridos, às vezes nós pensamos que nós temos que buscar motivação, você tem que buscar propósito diante de Deus. Quando você tem um propósito, você fica motivado. Quando você tem um sonho, Deus motiva você e realiza o teu sonho na tua vida, no nome do Senhor Jesus. E todos nós digamos amém. Deixa eu passar alguns avisos para vocês e depois quero fazer uma oração. Mas, querido, escreva aí na tua agenda: eu preciso ter propósito, eu preciso trabalhar com propósito. A sua empresa também, querido, só vai crescer quando você tiver um propósito definido para ela, onde você quer chegar. Você tem que traçar algumas coisas, você tem que sonhar, você tem que pensar. E aí você vai alcançar o sucesso no nome de Jesus. Quero convidar você para estar orando conosco às 5 da manhã. Eu na minha casa, você na sua casa. Essa corrente de oração não pode parar. Deus já está movendo com as mãos. Deus já está começando a trabalhar a favor da igreja. Então nós precisamos continuar orando. Você pode orar na sua casa e eu oro na minha casa. E eu também quero convidar você para poder fazermos ou praticarmos com um propósito definido. Irmãos, por que eu coloquei a oração de Daniel? 6 da manhã, 12 horas e às 18. Temos que ter um propósito, um horário definido. Nós temos que ter um propósito definido. Então, nós vamos orar 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, a oração de Daniel. Sabe por quê? Daniel, quando soube do decreto do rei Dário, ele não deixou de continuar orando. Ele permaneceu. Hoje nós estamos vendo vários decretos sendo anunciados, mas nós precisamos, sabe, fazer o quê, irmãos? Orarmos ao nosso Deus. Nós precisamos buscar nele como que nós vamos atender esse decreto que as autoridades da terra fazem. Porque eles deixam muito aberto, mas deixam uma alavanca presa também. E o nosso Deus vai nos ajudar. E Daniel, quando soube do decreto do rei, ele continuou orando. Ah, pastor, Daniel 6,10, pagou um preço alto, claro, mas Deus também entrou com ele lá na cova dos leões e o livrou. Mas o texto que me chama a atenção para esse propósito nosso, irmão, é 1 de Timóteo 2, verso de número 8. Lá Deus diz bem assim: quero, pois, que homens orem em todos os lugares. Vamos parar aqui agora. Se você estiver lá na sua empresa ao meio-dia, pare, faça uma oração, nem que seja curta, mas faça ela.
Se você está no trânsito, encoste um pouquinho, faça a sua oração meio-dia. Isso não vai atrasar o seu dia, nem vai te causar um prejuízo, vai te causar, sabe o quê? Uma unção de prosperidade na tua vida. Então, olha, quero, pois, que homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de ira, uma vida de contenda. Nós precisamos entender que o propósito de Deus para a nossa vida vai se cumprir. Eu penso, amados, que quando os irmãos de José, junto com seu pai, chegaram lá e viram José, tiveram a surpresa. Porque o propósito de José era viver e realizar o sonho. O propósito dos irmãos, sabe qual era? Matar ele. Meu Senhor Deus, que revelação! Um tem um propósito de vida e junta os outros e tem um propósito para matar ele. Então, querido, hoje nós precisamos levantar nossas mãos santas. Muitas palavras contrárias, muitas mentiras aí pelos meios sociais estão sendo lançadas. E você precisa levantar as suas mãos santas, irmãos, 6 da manhã, ao meio-dia, às 12 horas e às 18 horas. Levante mão santa em oração por sua família. Você não pode deixar essa situação atingir a sua família, acabar com ela. Levante mãos santas pela igreja IBNA, a Igreja Batista Nacional Aliança. Levanta mãos santas pela cidade de Cuiabá, por toda a Baixada Cuiabana. Levanta mãos santas pela tua rua, por tua casa, pelo teu vizinho, pelo seu bairro. Levante mãos santas pelo estado de Mato Grosso, pelo Brasil, por toda a nação mundial. Levante mãos santas as autoridades eclesiásticas que estão acima de nós. Levante mãos santas as autoridades físicas que estão acima de nós. E Deus será com cada um de nós, no nome de Jesus. Quero orar para abençoar você no final dessa nossa ministração e que Deus possa abençoar você poderosamente. Pai, no nome do Senhor, obrigado por esse momento tão especial. A tua graça nos basta, Senhor Deus. A palavra foi ministrada, a palavra foi pregada e com certeza ela vai criar fruto no coração da sua igreja. Meu Deus, eu quero abençoar este homem, eu quero abençoar esta mulher que precisa de um milagre, que precisa de uma cura. E nós temos uma palavra para ele, tem um propósito definido com Deus, e Deus será com cada um de vocês. E eu, como ministro da palavra do Senhor, eu abençoo a igreja do Senhor, eu abençoo todos os ouvintes, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, fazendo um encerramento abençoado. E que Deus possa te abençoar e te curar, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Como José teve o sonho e contou, você pode sonhar, Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa, Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da